Conosco também aqui o engenheiro Fernando Chivinda, representante do Standard Bank. Ele é o diretor executivo para as pequenas e médias empresas. Boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todos os colegas de painel. Dr. Alcide Santana, boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde, caros ouvintes. E em nome do BDA agradecer pelo convite da Rádio Nacional de Angola. Sim, senhora. Nós é que agradecemos a todos vocês aqui neste debate. E para lançarmos o tema de conversa, eu vou aqui direcionar ao engenheiro Dilson Major, da APA, e para colocar a seguinte questão. Como é que estamos do ponto de vista, qual é a percepção que a APA tem do ponto de vista do aumento da produção interna? Portanto, sabe-se que é a pretensão do Executivo angolano reduzir o volume de importações e aumentar em grande escala a produção de bens de amplo consumo internamente. Estamos a conseguir a materializar este desiderato ou nem por isso? Vou fazer uma pequena correção. O Dilson não é engenheiro, é economista. Muito obrigado. Ok, obrigado. Portanto, quanto a essa questão que me coloca, atualmente a conjuntura económica não tem ajudado muito, mas o governo e as empresas têm envidado esforços no sentido de se poder fomentar a produção. Atualmente há muitos desafios, sobretudo os desafios estruturais, os desafios conjunturais relacionados, por exemplo, às questões dos indicadores da inflação, a taxa de câmbio, que não têm permitido que as empresas tenham capacidade operacional para desenvolver ou fomentar projetos de grande dimensão e que tenha também a capacidade para produzir com maior fluidez. Portanto, neste preciso momento, nós temos acompanhado as empresas com muita atenção, acompanhar os desafios que elas têm tido ao longo destes últimos anos face à situação macroeconómica do país e que têm sido desafios muito difíceis e que é preciso que o governo, as empresas e todos aqueles atores importantes nessa estratégia de fomento da produção estejam integrados. É preciso haver uma maior articulação para se perceber os problemas reais do setor e assim podermos identificar as soluções para podermos alavancar o setor. Mas, neste momento, podemos dizer que mesmo de forma arrojada, a produção está a acontecer, mas ainda a níveis muito abaixo daquilo que é o esperado. O que é que falta, na sua opinião? Falta aqui um alinhamento. Por exemplo, temos aqui até o pessoal da banca que vai aqui dar depois um reforço. É preciso a banca perceber o setor produtivo, conhecer o setor produtivo, as suas reais dificuldades, o que é que de facto é as potencialidades de cada subsetor do setor produtivo. Falo aqui concretamente do setor agropecuário. A agricultura tem especificidades próprias. Tem métodos próprios, tem caminhos próprios e que no processo, por exemplo, das linhas de financiamento, que é um dos constrangimentos que as empresas têm para o fomento da produção, porque não vai acontecer fomento da produção se as empresas não forem financiadas. Portanto, o financiamento vem da banca e os requisitos ou os critérios para o acesso ao financiamento ou ao crédito tem sido muito difícil para algumas empresas, face a alguma incapacidade do ponto de vista de capital, do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de logística e de outras capacidades organizacionais, que em parte não é muito culpa das próprias empresas, mas sobretudo da estruturação ou do modelo estrutural do país, que ainda tem muitas dificuldades. Por exemplo, uma empresa que está, por exemplo, em Cacuzo, não é? Que está lá a produzir arroz, por exemplo, ela tem dificuldade de escoamento. Tem uma dificuldade grande de escoamento. Não há uma estrada. Quer dizer que o frete dos produtos para chegar, por exemplo, a Luanda, no processo de escoamento, é muito custoso para essas empresas. Então, quando essas empresas vêm no processo de financiamento, não é? Elas não têm aquela capacidade, de conseguir ter uma viabilidade de acordo com a perspectiva da banca, porque a banca olha para o setor produtivo, concretamente para a agricultura, como se fosse um setor do comércio. Os critérios de adesão de acesso ao crédito devem ser de forma específica, quer dizer que a banca deve criar uma estrutura, deve ter técnicos especializados que conhecem o setor da agricultura para compreenderem bem a agricultura e criarem modelos adaptáveis à nossa realidade. Assim iria facilitar o fomento à produção por via de financiamento. Porque as linhas de financiamento, o próprio governo, no PRODES e no Aviso 10, envidou muito esforço. Muito esforço.
muito esforço. Mas esses esforços, nem todas as empresas conseguem, por via da banca comercial, serem validados ou aprovados os seus projetos de investimento. A maior parte do crédito é indiferido. Por quê? Por causa de alguma incapacidade de compreensão do setor. Porque é inviabilizar os projetos, porque muitas vezes a banca não compreende como funciona a agricultura. Dá um tratamento à agricultura como se fosse uma empresa do setor do comércio, por exemplo. Então é preciso conhecer o processo. Outro grande desafio que o setor tem está relacionado aos prazos. As empresas atualmente que conseguem ter o financiamento para a produção sentem-se muito apertados porque os períodos de carência são muito difíceis para o setor produtivo, porque é aquilo que eu disse, é preciso compreender o setor produtivo, sobretudo o setor da agricultura. Quando se começa a produzir, se começa com um processo, é preciso compreender a cadeia de produção. A agricultura não é como comércio que eu compro um produto e vou vender amanhã. É preciso a lavoura da terra, desmantelamento, preparar a terra, preparar as sementes, a importação dos fertilizantes e de outros insumos agrícolas. É preciso compreender este processo e isso leva algum tempo no processo da cadeia de produção. Então é preciso que a banca considere este tempo e que o período de carência, por exemplo, das empresas do setor da agricultura sejam diferenciados de outros setores. Isso para permitir com que as empresas tenham algum fôlego de organização deste processo todo até entrar no período da sementeira, do plantio e até a fase da colheita e assim a venda e posteriormente terá a capacidade de começar a pagar, porque a agricultura não é produziu agora, colheu amanhã. É um período extensivo. Ok, muito bem. Higino Pinto, como economista, como é que olha para esses entraves, né, que foram aqui apontados pelo Dilson Major? Portanto, o que é que, na verdade, fazem com que até o momento a produção interna ainda não seja aceitável, ou seja, não responda àquilo que são as necessidades do país? Bom, disse muito bem o Dilson que o nosso problema não é... As pessoas da banca podem intervir a qualquer instante. O debate está aberto. Tá. O nosso problema não é questão de financiamento. E ainda muito bem que existem aqui pessoas ligadas à banca e que vão nos fazer também poder compreender como é feito esse financiamento da banca justamente para o setor produtivo. O financiamento existe de facto e o BDA tem sido daqueles bancos que muito tem ajudado o governo, o executivo, no financiamento da produção interna. Infelizmente, o nosso problema tem sido estrutural. Nós não temos estruturas suficientes para fazermos face àquilo que é a demanda ou àquilo que é a realidade que se pretende alcançar. Ou seja, os financiamentos existem, e infelizmente depois desse financiamento a estrutura econômica do país não tem sabido dar resposta àquilo que é a demanda, não é, da nossa produção. E existe aqui uma necessidade, sobretudo da parte do governo, criar bases ou estruturas bastante suficientes para fazer face àquilo que é a nossa realidade. Ou seja, depois deste financiamento que os bancos fazem justamente para o setor produtivo, tanto as pequenas, médias e grandes empresas, é preciso que haja aqui uma estrutura bastante suficiente para acolher essa cadeia de produção e, consequentemente, fazer escoar os produtos até aos mercados, vamos assim dizer, os mercados emergentes, e Luanda aqui aparece como dos mercados principais onde esses produtos maioritariamente têm sido escoados. E as vias de acesso também têm sido um grande problema justamente para fazer face a estas questões, ou a esta questão, e estamos todos em crer que muito em função daquilo que se pretende, porque se olharmos para o ano de 2016, 17 até 2022, vamos ver que basicamente o nível de crédito da banca para com o setor produtivo tem aumentado, mas infelizmente continuamos nesse vai não vai, nesse vem não vem, e estamos no espaço em que nos encontramos hoje. E há aqui toda uma necessidade, por exemplo, que o governo tem verificado em continuarmos a reduzir cada vez mais a importação dos bens e serviços, ou então dos produtos de consumo, e infelizmente
ainda não estamos ou não somos autossuficientes para fazermos face àquilo que é a demanda do setor. Mas estou a crer que, fruto da dinâmica, fruto da vontade política, sobretudo, e da diversificação econômica, que tem sido um tema que muito tem sido debatido nos últimos anos, e muito em função também dos planos criados aqui pelo Executivo. Estamos aqui a falar concretamente do plano pecuária, plano agral, café cipra, entre outros elementos. Vamos crer que de facto possa existir aqui um elemento novo para se poder fazer face àquilo que é a realidade que vivemos nos dias de hoje. Okay. Mas, Higino, eu posso dar aqui um exemplo. Portanto, já temos alguma produção assinalável de ovos nos últimos tempos. Tem vindo a aumentar o preço. Mas o mesmo não se pode dizer da produção de carne de frangos, né? Que tem ainda um grande peso na balança nacional de importação. Portanto, que ligação é que podemos fazer? O que é que se passa, por exemplo, na vossa visão? Olha, se verificarmos, sobretudo com o surgimento ou a implementação do plano pecuária, começamos a verificar que existe uma redução, ou existiu aqui uma redução significativa, sobretudo da importação dos produtos ligados à carne, ou então da carne bovina, ovos, entre outros elementos. Mas, porém, os números ainda são muito insuficientes para a realidade que nós vivemos nos dias de hoje. Mas as províncias como Bengo, sobretudo, estamos a falar aqui também de Lubango, Cunene, também incluído aqui nessa lista, são aquelas que nos últimos tempos têm apresentado números bastante satisfatórios, não é? Para reduzirmos cada vez mais a importação desses produtos ligados à pecuária. Mas, infelizmente, ainda estamos aquém daquilo que é a realidade, daquilo que se pretende alcançar, mas o mais importante é que passos aqui significativos começaram a ser dados, sobretudo para reduzirmos cada vez mais a importação desses mesmos produtos. Muito bem. E como é que a banca pode jogar um papel preponderante neste processo? Eu acho que vou dar aqui primazia ao BDA. Obrigado. E o colega de painel, Higino, certo? Desculpa. Higino, certo? Desculpa. O colega de painel mostrou que está atento, pelo menos no nosso lado. Está atento. Porque, de facto, sim, o BDA, até pela própria natureza do banco, né? É um banco de desenvolvimento e está vocacionado especificamente para financiar o setor produtivo nacional, né? Nas suas mais amplas vertentes. E tem sido a nossa atuação ao longo dos anos, tem estado alinhada com aquilo que são as estratégias do Executivo, e fogo dizer que hoje em dia nós já temos um tecido empresarial no setor para a produção nacional muito mais robusto, muito mais sério, e que os projetos que nós temos vindo a financiar nos últimos tempos já têm mostrado um impacto econômico e social bastante relevante. O papel específico da banca nos desafios para a produção nacional são exatamente um misto daquilo que falaram os dois intervenientes que me antecederam. Por um lado, nós temos que olhar que o negócio da banca é exatamente isso, é um negócio. Então, e nós vamos financiar, no lado do BDA, nós financiamos com recursos do Estado angolano, que têm que ser bem geridos. Então, nós temos que financiar empresas que nos deem algum conforto de capacidade de retorno daqueles valores, para que nós possamos financiar outras empresas. A banca comercial são instituições privadas, têm de responder aos seus acionistas, aos seus depositantes, que eles utilizam o dinheiro dos seus depositantes para conceder crédito. Então, deve haver algum rigor, sim, na concessão de crédito. Então, naturalmente, nem todo produtor nacional, né, vai ter acesso ao financiamento se não tiver as condições que os bancos exigem. Essas condições servem exatamente para que nós consigamos conceder crédito de qualidade, que esse crédito tenha retorno e que a roda consiga mover-se dessa forma, porque se estivermos pura e simplesmente a implementar de forma apaixonada, a financiar de forma apaixonada, porque queremos
obviamente, que o nosso país seja autossuficiente, nós vamos estar a criar um outro problema desse lado, que é o aumento do nível de crédito mal parado, né? E cria com as suas consequências, com as consequências que daí irão advir, e vamos acabar por depois deixar de financiar a economia. Então eu acho que é um conjunto deve-se encontrar do lado do empresariado, né? Entenderem que a banca está aí, o governo já demonstrou através do aviso 10, do PRODES, existe vontade política em garantir a autossuficiência, a segurança alimentar, existe essa intenção. Os bancos estão aí dispostos a financiar. A banca comercial tem financiado bastante ao abrigo do aviso 10. O BDA tem é basicamente só o que a gente faz. Então os empresários agora têm de se capacitar, têm de procurar estruturar projetos que sejam realmente bancáveis, fazer projetos à sua dimensão, né? Porque às vezes esse é um dos problemas, há empresários que apresentam com projetos bons, mas que estão mal dimensionados para aquela empresa em específico, e às vezes, não dá para começar com um projeto de 100 milhões, vamos baixar, vamos fazer com 10. O importante é tirar as coisas do papel e darmos os passos em frente. A nível da agricultura, por exemplo, tem mais ou menos a ideia do volume de financiamentos que o BDA já efetuou nos últimos tempos? Nos últimos tempos, se estivermos a falar do setor agrícola, só para ter ideia, no ano passado, em crédito efetivo, crédito desembolsado da economia nacional, só no ano passado, nós desembolsamos montantes para cerca de 463 projetos. Estamos a falar de um montante global acima de 94 mil milhões de kwanzas, né, disponibilizados à economia só no ano passado. Em termos de números, cerca de 80% desses projetos são projetos no setor agrícola, né? Em termos de montantes, os projetos, os financiamentos que a gente faz à indústria transformadora são os que mais recursos demandam da nossa parte, mas que é o fator essencial até mesmo para promover a própria produção. Deve haver produção e deve haver a indústria ao lado para ajudar a agregar valor a essa nossa produção nacional, né? Sim, senhora, voltando agora aqui para o Standard Bank, como é que olha para essa questão para os desafios do aumento da produção interna? Como é que o Standard Bank encara, portanto, estes desafios do setor? Até que ponto é que vocês têm um portfólio um tanto quanto organizado no sentido de absorver a maior parte de projetos dos produtores? Tanto aqui os nossos economistas já avançaram que é um setor que deve merecer uma atenção, se calhar, especial. Como é que o Standard Bank olha para essa questão? Ok, obrigado. Para benefício da audiência, eu gostava de começar fazendo um posicionamento daquilo que é o Standard Bank no mercado angolano, e para depois chegarmos no ponto daquilo que tem sido o impacto do Standard Bank na produção local. Muito bem. Portanto, o Standard Bank é um banco que está em Angola há 14 anos e nos últimos 4 anos tem tido um posicionamento bastante ativo naquilo que é o apoio ao setor produtivo. Portanto, com apenas 14 anos já somos um dos 3 bancos comerciais de referência no apoio ao setor produtivo. Nós já financiamos mais de 50 diferentes projetos, num valor de aproximadamente 175 mil milhões de kwanzas. Esses valores estão concentrados fundamentalmente em 3 grandes setores, que é o setor da pesca, o setor da agricultura e o setor da indústria. Nós, no setor da pesca, já financiamos
essencialmente embarcações de pesca, em montante em torno de 10 mil milhões de kwanzas. No setor da agricultura, já financiamos um total de aproximadamente 60 mil milhões de kwanzas em vários projetos, desde o financiamento ao sistema de irrigação, a aquisição de equipamento para transformação de fertilizante, já financiamos o café, já financiamos o equipamento para a produção de soja e milho, já financiamos o ovo, fez-se referência aqui em relação ao ovo, já financiamos o transporte, que é outro aspecto bastante importante. Quando nós olhamos para a agricultura, é importante olharmos para todo o ecossistema, desde a produção à distribuição. E o transporte também tem sido o foco do Standard Bank em relação à questão da agricultura. Para a questão da indústria transformadora, nós já financiamos mais de 105 mil milhões de kwanzas, desde a produção de massa alimentar, a produção de óleo alimentar, a produção de moageira de trigo, a produção de detergentes, a produção de fábricas de bolachas, a produção de leite, a produção de água, sumo. Portanto, isso tem sido a atuação ativa do Standard Bank em relação ao apoio ao setor produtivo. E nós, quando olhamos para aquilo que é o setor produtivo, nós olhamos sobretudo na especialização. Portanto, o Adilson Major fez referência em relação ao facto de alguns bancos não terem pessoas que percebem. Portanto, no Standard Bank é diferente. Nós temos, dentro da área comercial, nós temos um departamento dedicado à agricultura, com pessoas especialistas. Sempre que temos uma oportunidade de agricultura, nós vamos ao terreno, analisamos, damos soluções. Portanto, o Standard Bank não deve ser visto apenas como um agente financiador. Não, nós também somos aconselhadores. Este tem sido o nosso posicionamento dentro do mercado. A nossa ideia não é simplesmente financiar os clientes, é garantir que a partir do momento que começamos essa relação com o cliente, conseguimos crescer com o cliente. Outro aspecto que é importante fazer referência é aquilo que tem sido, portanto, a qualidade de crédito que é dado pelo Standard Bank. Nos 175 mil milhões de kwanzas, que está relacionado com mais de 50 diferentes projetos, do ponto de vista de saúde, não há nenhum incumprimento de crédito nos clientes do Standard Bank que estão relacionados com o apoio à produção nacional. E está muito associado ao facto de nós termos especialistas, termos pessoas que percebem de indústria, pessoas que percebem de agricultura, pessoas que percebem de pesca e outros setores, para garantir que efetivamente este crédito seja dado a pessoas certas. E indo um bocado para aquilo que têm sido os grandes desafios para a banca, há vários setores ou vários pontos que de facto têm impactado o crescimento mais célere em relação ao apoio à produção local. Um dos grandes pontos está relacionado, por exemplo, com a literacia financeira. Muitas das vezes estamos perante a alguns promotores que, do ponto de vista de experiência daquilo que é a sua atividade, têm, mas do ponto de vista de literacia financeira, do ponto de vista de gestão financeira, não se tem essa experiência. Portanto, para o banco isto é crítico. Para nós não basta financiarmos o João Joaquim porque entende de agricultura, mas não percebe a questão da gestão financeira. Porque nós, quando formos analisar o seu projeto, vamos analisar a experiência no setor, que é importante. É tão importante também a experiência financeira. Quem vai gerir isso? Como é que é feito esse controle? Isso tem sido um dos grandes desafios na aposta. Temos tido também um dos grandes desafios, é o oposto. É promotores sem experiência no setor. Portanto, há muitos promotores que têm experiência em elaborar estudo de viabilidade, mas não têm experiência no objeto do estudo de viabilidade. Portanto, esses são alguns pontos que eu gostaria de partilhar aqui com a audiência em relação àquilo que tem sido
os grandes desafios e, não menos importante, também gostaria de partilhar um outro desafio que tem sido a burocracia do sistema judicial. Hoje, a banca, se estiver perante a um incumprimento financeiro, que felizmente ainda não é o caso do Standard Bank, mas se estivermos perante a um incumprimento de crédito, do ponto de vista de atuação jurídica dos tribunais, ainda leva muito tempo. Nós fizemos um estudo do mercado, em média, para se fazer uma recuperação de crédito via tribunal, estamos a falar em torno de 8 a 10 anos. Às vezes o sujeito até pode morrer antes de pagar. Como pode perceber, é um risco muito alto, mas penso que há bons indicadores, portanto, há um esforço que tem sido feito para melhorar aqui o ambiente econômico e nós, Standard Bank, temos acompanhado esse esforço para garantir que, naquilo que for possível, consigamos ser um agente ativo no apoio à produção nacional. Muito bem, acho que foram aqui lançados alguns números animadores por parte do Standard Bank, né? Como é que o BDA olha também para esse exercício, no que toca particularmente essa questão que tem que ver com o rigor na atribuição do crédito, não é? Que foi aqui avançado pelo Chivinda. Claro, e desde já parabenizar o grande trabalho que o Standard Bank tem feito. E é com atitudes do género por parte da banca comercial, né, que a produção nacional vai realmente chegar aos números que nós pretendemos no curto, médio e longo prazo. Os desafios são transversais, né? Os mesmos constrangimentos que o Standard Bank tem com alguns clientes, com algumas solicitações, são os que quase todo o setor financeiro enfrenta, e no BDA não é diferente. Nós, pela nossa própria natureza, BDA também é uma instituição que está munida de vários técnicos que com experiência não só académica, mas prática em questões de produção. Nós temos vários engenheiros agrónomos, temos zootécnicos, temos engenheiros de construção civil, especialistas em indústrias. Então nós também temos esse pendor muito pedagógico para com os nossos clientes. Um dos nossos eixos é mesmo a orientação ao promotor, para exatamente mitigar as chances de um possível incumprimento desse financiamento, e pior ainda de insucesso do projeto em si, porque enquanto Banco de Desenvolvimento pesa mais para os nossos resultados ou para a nossa avaliação de impacto da nossa atuação, pesa mais as questões económicas e sociais. Então é preferível ter um bom projeto, um projeto que, por mais que tenha até alguma dificuldade em ter um cash flow suficiente para cumprir aquelas prestações que estavam previstas inicialmente, mas que sabemos que o projeto pelo menos está implementado, funciona, produz. Então nós temos a capacidade de trabalhar com essa empresa, reestruturar o crédito, alargar os prazos e trabalhar de forma a que as prestações dessa empresa sejam compatíveis com a capacidade de tesouraria da mesma. Okay. Mas nessa altura, qual é o rácio de incumprimento a nível do BDA? Se tivermos que falar do rácio do incumprimento do BDA, os números não seriam muito fidedignos. Por quê? Porque o BDA não financia só o setor produtivo, né? Nós financiamos algumas indústrias estratégicas aqui do país, e são financiamentos com valores muito, muito expressivos, né? Nós temos um projeto que só ele no total são cerca de 239 milhões de dólares de financiamento. Então, o peso de um possível incumprimento desse projeto afeta bastante os nossos NPLs, né? Okay. Os nossos rácios. Mas no que diz respeito ao setor produtivo, à agricultura, acreditamos que estamos bem. Temos vindo a melhorar bastante. Existe ainda assim
algum incumprimento, mas temos estado a melhorar bastante. Muito bem, aqui um facto curioso. O Ministro da Agricultura e Florestas, por diversas ocasiões, tem dito ao público que já temos uma produção aceitável. Mas a questão é que como é que se compreende que estes mesmos produtos chegam à mesa dos angolanos a preços ainda altos, senhores economistas? Independentemente das declarações do ministro, não é? Nós devemos saber que existem níveis que nós pretendemos alcançar e a nossa produção nacional faz-se maioritariamente nos campos. E feito essa produção nos campos, devemos verificar aqui também fatores que acabam condicionando não só a própria produção, mas como também a oferta dos preços desse mesmo bem. E nós vivemos num país onde as assimetrias ainda são gritantes ou são muito impactantes na forma de vida, na nossa forma de vida. E, por exemplo, a semana passada verificamos que o preço do feijão em Luanda, comparativamente com as outras zonas de produção, existe aqui uma disparidade enorme que, para o entendimento de alguns, não justificavam-se. Mas falamos aqui bem há pouco tempo dessas assimetrias, onde o acesso às vias ou ao escoamento desse mesmo produto ainda é deficitário ou debilitado. Isso também pode impactar naquilo que é o preço, a oferta do preço destes mesmos bens. E, no meu ponto de vista, acredito que a produção, apesar de ser aceitável, ainda não é suficiente para termos um nível de preço equilibrado, sobretudo nos grandes mercados. Portanto, é preciso aqui que se possa reduzir ou que se reduza as assimetrias existentes entre os diversos pontos do país, sobretudo aquelas regiões que são consideráveis ou que são consideradas como regiões de grande potencialidade para a produção de alguns bens e serviços, e se calhar aqui também a reserva estratégica alimentar pode servir, digamos assim, de uma âncora, não é, para poder manter o equilíbrio entre a oferta desses mesmos bens. Mas estamos todos a crer que, muito em função do financiamento que tem sido feito a nível dos bancos, sobretudo para o setor produtivo, dias melhores virão, e se calhar daqui a um período de longo, médio prazo, ainda vamos chegar a níveis aceitáveis para, de facto, podermos fazer face ao mercado que, muito aqui em função da região onde estamos inseridos, aqui a SADC, possamos concorrer de igual modo para com esses países. Okay. Olha, eu queria só fazer aqui um ponto de situação. Em relação à produção nacional, e os preços ainda continuam um bocadinho alto, primeiro é dizer que o preço final é sempre impactado a partir do custo de produção. O primeiro passo nós temos que compreender qual é o custo de produção das empresas de produção. É o primeiro passo. E temos que compreender também e identificar que para se produzir em Angola, concretamente ou especificamente no setor da agricultura, é necessário insumos, não é? Necessário matéria-prima. E essas matérias-primas essenciais e estratégicas para o fomento da produção, o nosso país não produz. Por exemplo, fertilizantes. A maioria ou a maior parte dos nossos produtores são obrigados a importar esses produtos. Agora, nós vamos olhar na conjuntura económica, olhar nos indicadores da inflação e da taxa de câmbio. É necessário fazer o câmbio para poder importar as matérias-primas a um custo muito elevado. Ok? Quando este produto chegar a Angola, ainda tem outro custo, que é o custo de deslocação, não é? Então, todos esses custos, ainda tem os custos operacionais no campo. Todos esses custos têm um impacto no preço. E as flutuações ou as variações no preço têm sempre um impacto muito negativo para o produtor. E até para os investidores, e até para a banca. Não é bom para a banca quando há uma inflação alta. Não é bom para a banca quando há uma taxa de câmbio alta. Não é bom para a banca quando há
uma taxa de juros alta. Por quê? Porque há o desinvestimento quando esses indicadores são muito altos. E isso não é bom nem para a banca, nem para as empresas. O que deve ser feito é nós, e quando falo nós, eu falo o governo, falo as empresas, falo o setor da banca, encontrarmos aqui algumas soluções que visam mitigar ou reduzir o custo de produção das empresas para permitir que elas tenham algum fôlego de produzir. Porque todos nós, quer economistas, quer engenheiros, quer nós a APA, quer nós o governo, quer nós a banca, todos nós precisamos da agricultura. Então, se precisamos todos da agricultura, deve ser nós a encontrar os melhores mecanismos, os instrumentos mais apropriados que visam adaptar a nossa realidade. Vamos olhar assim, como é que está a nossa conjuntura económica? Quais são os indicadores que precisam ser melhorados? Como é que está o nosso programa da política monetária, política fiscal? Por que o país não cria um programa que visa, por exemplo, isentar os pequenos e médios produtores nas matérias-primas estratégicas que visam a produção das principais culturas? Só para dar um exemplo. Nos últimos anos, Angola importou arroz perto de 300 e tal mil toneladas a um valor quase de 200 e tal milhões de dólares. São valores muito expressivos para um país como nós, que vive uma situação económica não muito estável. Isto deve nos preocupar. Seria mais fácil investir internamente? Seria mais fácil investir internamente, mas há os desafios internos. Do lado da banca, a banca tem a necessidade de fazer a prevenção dos riscos de crédito, porque a banca, para identificar o perfil do produtor ideal, que tem a capacidade de poder pagar o financiamento, é muito difícil. Por isso é que eu àquela hora coloquei aqui um ponto de situação, que é necessário que a banca tenha a estrutura, por exemplo, que tem agora o Standard Bank, no sentido de se criar estruturas técnicas voltadas ou direcionadas a determinados setores estratégicos como a agricultura, para permitir com que percebam melhor o processo da agricultura e criam modelos e linhas de financiamento que se adaptem a estes subsetores. Porque se nós olharmos para a agricultura como olhamos para todo e qualquer outro setor, analisarmos, por exemplo, o nível de risco de cada mutuário, de cada cliente que vem à banca, e nós olharmos como se fosse um cliente qualquer, porque a banca é um negócio, e nós temos que ter um bocadinho de cautela do risco de crédito, será que tem capacidade financeira, capacidade de exploração, será que vai conseguir, por exemplo, o retorno nos prazos estimado. Nós, para fazermos essa conjuntura desta análise toda, precisamos também conhecer um bocadinho o produtor, os seus problemas, e depois conseguir encontrar como é que podemos facilitar com que esses pequenos produtores que não têm a capacidade tenham acesso ao crédito. Que instrumento o Estado pode usar que visa facilitar estes pequenos e médios produtores? Porque grande parte do financiamento que foi dito aqui, tanto pelo Standard Bank como pelo BDA, a maioria são de empresas médias e empresas grandes. E são sempre as mesmas. Portanto, se nós queremos fomentar a produção, é a partir dos pequenos e os médios, não é? Exatamente. Então, essas empresas grandes que têm a forte capacidade de produção, podiam aqui criar projetos de assentamento agrícola, espécie de âncoras, não é? A AIA, por isso não está aqui representado, mas a AIA defende, por exemplo, um surgimento de cooperativas agrícolas para melhor junto da banca conseguir orientar os produtores. Sim, porque é mais fácil. É mais porque a partir do cooperativismo, a partir das cooperativas, organiza, mas também aqui é um elemento essencial que o colega aqui do Standard Bank, o Chivinda, fez aqui menção, que é a questão da formação. É preciso também criar instrumento, porque aqui o nosso problema é estrutural, então temos que olhar para todos os setores. A formação técnica especializada, por exemplo, o INAPEM estava a fazer um trabalho muito bonito há uns 2, 3 anos atrás. Eu particularmente já fiz parte de alguns dos programas de formação do INAPEM, mas depois parou. Não sei porque é que parou, trocou de liderança, a liderança não está a conseguir a mesma dinâmica e precisamos olhar para aí uma chamada de atenção aqui pública para o INAPEM para voltar àquelas dinâmicas das formações, organizar as empresas, formações em planos de negócios, gestão financeira, tudo isso é muito importante porque também a banca precisa disso, então temos que olhar para toda a componente para permitir que haja sustentabilidade, não só da parte dos projetos, mas como da parte operacional daqueles que vão fazer a gestão desses projetos. Porque no final do dia não basta o produtor receber dinheiro, mas basta o produtor ter capacidade, não só das operações de produção agrícola, mas também de produção de gestão organizacional. E quando eu olho para o setor agrícola, vejo também a oportunidade de absorção de uma grande mão de obra que hoje não encontram emprego, sobretudo jovens.
Sim. E tem mais. Vejamos só, a maior parte do pessoal que hoje trabalha na agricultura tem feito um esforço tremendo, porque mais de 70% da nossa agricultura é familiar. E da pouca agricultura empresarial que o país tem, ainda não tem capacidade de suprir as necessidades da demanda. Portanto, aqui é uma chamada de atenção de vermos que temos muita juventude lá no campo, com vontade de trabalhar, e que nós só precisamos levar aquilo que eles precisam. Por que nós não criamos um programa de levar a formação técnica especializada aos campos? Criamos aqui instrumentos de tecnologias, já no processo de mecanização, porque a agricultura familiar não significa que tem que estar sempre, do ponto de vista, a trabalhar manualmente, com métodos manuais. Não. A agricultura familiar nos países envolvidos como o Brasil já usa tecnologias. Então nós também podemos usar, temos aqui parceria estratégica com o Brasil, a vinda do presidente Lula em Angola trouxe grandes expectativas, temos aqui a DIDO da Embaixada do Brasil em Angola e podemos articular com estas pessoas, encontrar soluções, instituições do Brasil que podem vir potenciar, formar e dar aqui alguma capacidade a nós para que nós possamos dar continuidade com projetos sustentáveis. Então é preciso que nós encontramos aqui um caminho. O governo tem feito muito esforço e é visto esse esforço. Mas não basta só o governo, porque no fundo, o governo é o que é? O governo é como o pai, não é? O pai nasce os filhos crescem, mas depois caminham. Então nós precisamos caminhar. Não é porque o governo hoje é este, amanhã pode ser outro, mas as empresas mantêm-se, as pessoas mantêm-se. Então nós precisamos ter, isso é que significa dizer sustentabilidade. Porque mesmo que venha outro governo, outro presidente, as empresas e as pessoas têm sustentabilidade de conseguir operacionalizar a diversificação da economia. Porque nós temos que sair da dependência do petróleo. Isso é uma realidade para nós, é uma realidade para a nossa vida, é uma realidade para nossas empresas. Todos nós estamos conscientes que não estamos bem, sendo o setor petrolífero que sustenta a maior parte das receitas fiscais do Estado. Nós queremos sair disso porque o país gasta muito dinheiro com as importações. Mas é preciso que o país olhe para as questões estratégicas daquilo que são os setores estratégicos da economia com muita atenção. Mas também é preciso chamar aqui a atenção a nós, economistas, a nós da APA, a nós dos bancos, que o processo também não é da noite para o dia. É um processo. Mas é preciso começar com instrumentos que sejam credíveis. Quer dizer, nós temos que marcar passos que sejam visíveis e realizáveis. Por exemplo, a questão da importação é uma necessidade urgente. Se nós não temos capacidade ainda de criar aqui fábricas de produção de adubos, insumos e fertilizantes, defensivos e outros insumos essenciais à produção, nós precisamos criar um instrumento que facilite as empresas no processo de importação, por exemplo. Eu, por exemplo, digo assim às vezes às pessoas, por que é que nós não isentamos os insumos estratégicos que o país quer para a produção das principais culturas como trigo, soja, arroz? Por exemplo, dissemos assim, os cereais, nesse caso, o planagrama, dissemos assim, este produtor, que todo indivíduo, vamos estipular uma meta, todo indivíduo que tiver a capacidade de X tonelada por safra ou por anos, esse indivíduo com investimento de X vai ser isentado, por exemplo, 5, 10 anos. Fica 10 anos sem pagar ainda o imposto A, imposto B, imposto C, e vamos ver o que é que acontece se ele consegue produzir. Se não conseguir dentro daqueles prazos, porque também tem que ter critérios bem definidos, se não conseguir dentro daqueles prazos estipulados nesses programas, ele perde, por exemplo, esta licença ou esta isenção. Não é? E temos que encontrar uma fórmula que funcione para a nossa realidade. Isso é que nós temos que fazer e é que temos que estar a procurar. Por isso é que tem de haver aqui uma articulação. Mas se olharmos para os programas já desenhados como tanto programas que visam promover a produção interna com auxílio da própria banca, como o Planagrão, Plana Pecuária, entre outros. Plana Pecuária, Plana Pesca, etc. Ainda assim, porque continuamos a ter esses entraves? Ainda assim, porque é que não conseguimos obter os resultados desejados? Sim. Não está à vontade, está aberto, quem quiser intervir. Pois, rapidamente, existe sim os instrumentos, os diplomas legais, toda a framework para estes programas de fomento à produção nacional. Plano Agrão, Plano Pecuária, Plano Pesca, né, que são os principais, e outros que também estão na Forja. Mas eu, conforme disse há bocado, isso é um processo. Temos que dar tempo para que o resultado dessas ações se sintam no dia a dia do cidadão comum. A fome não espera disso. A fome não espera, mas nós temos de fazer o caminho. Temos de fazer o caminho.
esses passos, e gostei de ouvir a intervenção do Adilson há bocado, esses passos têm de ser dados, né? Todo mundo, os empresários, o governo, a sociedade civil, a banca, todo mundo tem que fazer a sua parte. Mas isso naturalmente vai levar um tempo para que os resultados estejam à vista de todo mundo, né? Ok, eu queria também fazer referência a um dos pontos que tem sido um entrave naquilo que tem sido a penetração no Standard Bank para o setor da agricultura, que está um bocado associado ao seguro agricultura, que é outro grande desafio. Nós, se olharmos, por exemplo, aquilo que é o plano agrão, né, que temos o milho, o trigo, a soja e o arroz. Se olharmos para o milho em específico, portanto, tradicionalmente, os angolanos têm este entendimento e a cultura de produzir milho. Mas do ponto de vista de risco de crédito, há 2 aspectos que são importantes. O primeiro aspecto é na identificação do risco. Garantir que efetivamente nós, enquanto banco, conseguimos identificar os riscos inerentes a essa transação específica. Depois tem a questão dos mitigantes. E um dos grandes desafios, quando olhamos para a agricultura, está associado aos mitigantes, que é a questão do seguro agrícola. Nós tivermos que olhar para a agricultura familiar, para as cooperativas, independentemente daquilo que poderá vir a ser a estratégia da banca em investir nesse setor específico, precisamos ter o seguro. O seguro é algo... Há quem diga que o país não tem condições para introduzir essa temática do seguro agrícola. Precisamos ter, porque se há intenção em fomentar esse setor, se há intenção em garantir que se aumente a produção, precisa haver condições para se implementar a questão do seguro. O Executivo angolano já deu o ano passado, creio, deu um passo nessa direção. Existem já algumas seguradoras que estão a trabalhar no sentido, porque o que o colega disse é verdade. O seguro agrícola haveria de dar aqui uma almofada aqui para a banca. Né? Eu acho que, passa a publicidade, acredito que a Viva Seguro já tem um produto mais ou menos voltado para está a começar a ter um produto de seguro agrícola. Outras também, eu acredito que a Saham também já esteve a trabalhar no sentido, mas é sim necessário. As seguradoras vão ter que tomar esse risco de tentar começar a dar os primeiros passos, porque haveria de realmente ajudar bastante, mas o que posso reafirmar é que da parte do Standard Bank há um compromisso muito grande em olharmos para a agricultura. Só para fazer uma referência, um dos grandes desafios que nós tínhamos no passado, enquanto Standard Bank, era apoiar as micro e pequenas empresas, que era um dos grandes desafios, porque havia a condição da informação financeira não estar de acordo, havia a questão do colateral, que também era um dos grandes desafios, ou é um dos grandes desafios para as micro e pequenas empresas. Nós, nos últimos 2 anos, fizemos um exercício, portanto, o Standard Bank preparou um produto virado às microempresas, onde nós, em função da transacionabilidade do cliente, em função da experiência do cliente, nós começamos a dar financiamento sem colateral para as microempresas. E tem sido um sucesso. Já estamos agora no 2º ano, até do ponto de vista de incumprimento, também não temos incumprimento. Portanto, eu acho que, conforme o Adilson fez referência, é importante haver paciência. Portanto, nós temos de caminhar com muita calma. Porque quando se fala em produção nacional, isto não é algo que se faz da noite para o dia. Obviamente que também, quando olhamos para o país, obviamente que estamos, se assim posso considerar, em estado de estresse, em função daquilo que é a nossa necessidade como país. Mas eu penso que o importante é garantir que tenhamos políticas que dão suporte a isto. Queria fazer referência a algo muito importante que está a acontecer, que tem a ver com a iniciativa do Ministro de Estado para a Economia.
há agora um exercício que está a se fazer nesse momento, que é olhar... Agora é do planeamento, a economia foi descontinuada. Não, Ministro de Estado. Ministro de Eu disse Estado. Ministro de A Estado. coordenação econômica. Ok, Ministro de ok. Estado. Da coordenação econômica, exatamente, o Dr. Massano. Há um exercício que está a se fazer agora, que é garantir olhar por produtos. Quais são os produtos que efetivamente há escassez e há uma necessidade, e olhar quais são os maiores players no mercado e garantir como é que a banca pode olhar para estes players, financiar e garantir que haja maior produção de alguns produtos específicos. Olha, e só para dar um reforço, o que está a acabar de dizer, o governo criou agora um instrumento de fomento à produção do arroz. Exatamente. Que está a criar a partir de um consórcio em que as grandes empresas ou os principais produtores de arroz vão fazer parte deste consórcio para o fomento da produção do arroz. Neste caso, o governo está a criar já as linhas próprias de financiamento para financiar esse consórcio para o fomento da produção. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que se houver iniciativas do género em outras culturas, e acredito que vai ter, porque se pensamos no arroz é porque pensamos no feijão, pensamos no milho e em outras culturas que são essenciais à nossa alimentação. Portanto, são instrumentos dessa natureza que de facto funcionam. Porquê? Porque as empresas não têm mesmo dinheiro. O Estado também não tem dinheiro. Se o Estado não tem dinheiro, as empresas não têm dinheiro, nós temos que encontrar um termo, um meio termo, um denominador comum. Porquê? Porque é uma realidade nossa. Quando fala-se aqui da questão de analisar o risco de crédito, a identificação do risco, olhar para a capacidade das empresas, as dificuldades que elas têm do ponto de vista técnico, é preciso nós também aqui olharmos no seguinte, e eu deixo aqui uma sugestão, e essa sugestão pode ser uma solução. A banca, por exemplo, pode contribuir no âmbito da sua responsabilidade social corporativa, criar projetos de literacia financeira com maior impacto. Não aqueles de ir fazer palestra, mas aqueles que de facto podem ser uma formação intensiva, ir ao encontro destas mesmas empresas, pode exatamente dar uma formação técnica ou até criar aqui uma estratégia que quase funciona para nós os angolanos. Porque nós angolanos somos assim, mesmo quando somos crianças, olha, vai só o tio, vai mandar comprar ali algo, quando você voltar vou te dar 100, ele vai com mais motivação. Se a banca dizer assim, olha, nós vamos criar aqui um programa de formação em gestão, finanças, e depois no final da formação, as pessoas que terminam esta formação têm a maior probabilidade do crédito desembolsado. Eu garanto que dia seguinte a fila da formação estará cheia. Então temos que criar modelos que funcionem. Não modelos muito bonitos, muito teóricos, mas aquele que funciona. Porque o que funciona pode não ser aquele muito técnico que estamos aqui a falar. Mas é encontrar o que é que funciona para a nossa realidade. Isso é que deve ser importante e penso que tanto a banca e nós, a APA, temos feito esse esforço no sentido de trabalhar sempre com o Executivo. Nós temos trabalhado, o Presidente da APA, Vanderlei Ribeiro, tem estado nas regiões do Governo, o Governo ouve a APA. E temos sempre estado a dar aqui algum contributo no sentido de melhorarmos os instrumentos e linhas de financiamento. Muito recentemente, mesmo nos dados que falou sobre o arroz do Ministério da Agricultura e Floresta, o Ministro também é alguém muito participativo na APA, tem dado seu contributo, nós temos contribuído e articulado constantemente com as instituições do Estado. Portanto, o nosso papel e o nosso objetivo é sempre fazer com que os nossos produtores, não só associados à APA, mas à produção a nível nacional, aconteça, fazer com que haja alguma sustentabilidade dessas empresas. Nós precisamos ajudar essas empresas e a APA tem feito esse esforço no sentido de criar instrumentos e mecanismos que visam potenciar os agricultores nacionais. Então é isso e é este exercício que todos nós devemos fazer. Sim, senhor. 18 horas e 27 minutos, estamos a caminhar para o fim deste nosso debate. Certamente é um debate que não se esgota, mas eu gostava de pedir uma última nota para cada um dos meus convidados. Ainda assim, do ponto de vista da produção interna, como inverter este quadro? Aí o Dilson já tocou em alguns aspectos, mas eu começava aqui pelo Higino. Bom, como uma espécie de remate final, não é, resumindo basicamente aquilo que já se falou, o mais importante é que não criem-se simplesmente aquilo que são os diplomas legais, é que se comece de facto a dar passos que significam e possam ser realizáveis face àquilo que é a nossa realidade. Ou seja, modelos que adaptam-se justamente àquilo que é a realidade do país.
e também aqui, se calhar, maior fiscalização por parte da banca na concepção de crédito, porque se olharmos para aquilo que é de facto essa concepção de crédito face àquilo que são os grandes produtores, vamos verificar que de uma ou de outra forma acabam sendo as mesmas pessoas, os mesmos produtores que basicamente têm acesso a este crédito. É preciso expandir, né? Exatamente. Ou seja, criamos aqui modelos que possam ser acessíveis a todos os produtores. Uma linha de financiamento que de facto vai se ajustar em função da realidade, em função da necessidade que cada produtor internamente aqui ele precisa. E também tentarmos reduzir cada vez mais a dependência, digamos assim, da importação não só de fertilizantes, mas como também dos próprios insumos usados para o processo produtivo, tentarmos criar condições bastante suficientes em termos de infraestruturas, de acesso à própria água, o canal de água, acesso à energia, vias de distribuição em maiores condições. Tudo isso de facto vai poder impactar relativamente ou significativamente naquilo que é o preço do produto final. Muito obrigado. Fernando Chivinda, uma nota final. Uma nota final é dizer que efetivamente o Standard Bank está comprometido com aquilo que é o apoio à produção nacional. Nós estamos abertos nos nossos canais, a partir das nossas agências e qualquer aplicativo que permita entrar em contato com o Standard Bank. Como forma de sugestão, eu acho que há aqui três pontos importantes que precisamos melhorar, que é a questão do seguro agrícola, a questão de imprimir maior celeridade no sistema judicial e a questão da literacia financeira para os promotores. Muito Obrigado. bem. O BDA. Do nosso lado, eu acho que quase tudo foi dito, né? E acredito que, sim, com o esforço de todos, poderemos muito rapidamente conseguirmos atingir os objetivos preconizados para a nossa diversificação da economia. O BDA tem as portas abertas e vamos continuar a financiar fortemente o nosso setor produtivo, e que do lado dos empresários que acreditem que é possível fazer e acreditem que a banca está com as portas abertas e está disposta a trabalhar e fazer esse percurso com eles. Obrigado. Dilson, uma última nota. Pois, a última nota que eu deixo é que, pronto, não é? Nós, a APA, temos estado também empenhados nesse processo de fomento à produção. Também estamos de acordo com alguma conformidade daquilo que são os instrumentos das vias de financiamento, mas deixamos aqui uma nota que é importante, que é olharmos para as questões fiscais, olharmos para as questões estruturais e olharmos para as questões conjunturais. Temos que melhorar esses indicadores para que de facto possa trazer alguma leveza nos produtores para que tenham maior capacidade de produção. Muito obrigado, Dilson Major. Foi assim mais uma edição de Azimuth Atualidade. A banca e os desafios do aumento da produção interna esteve aqui em discussão. É um tema que certamente não se esgota. Contamos com tê-los em breve num outro painel de debate.